Olá amigos, tudo bem? Esse aqui é o canal Resolvendo Questões. Hoje nós vamos resolver a prova de ética da OAB, prova aplicada no ano de 2018. Essa daqui é uma tentativa de ajudar aí os amigos que estão estudando para a OAB. E vamos nessa. A matéria de ética trouxe 7 questões com esses seguintes tópicos. E nós vamos analisar todas as questões e você fica à vontade para estudar da forma que mais agrada. Eu vou ler as questões e ler a resposta, mas se você quiser acompanhar apenas lendo, no seu tempo, fique à vontade. O objetivo aqui é ajudar. Então vamos lá. A primeira questão, referente ao tópico da inscrição do advogado na OAB Identidade Profissional, diz: Lúcio pretende se inscrever como advogado junto à OAB. Contudo, ocorre que ele passou por determinada situação conflituosa que foi intensamente divulgada pela mídia, tendo sido publicado em certos jornais que Lúcio não teria idoneidade moral para o exercício das atividades de advogado. Considerando que Lúcio preenche indubitavelmente os demais requisitos para a inscrição, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinala a afirmativa correta. Então, nós temos letra A. A inidoneidade moral apenas poderá ser suscitada junto à OAB por advogado inscrito e deve ser declarada por meio de decisão da diretoria do conselho competente, por maioria absoluta, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. A letra B dizia: a inidoneidade moral poderá ser suscitada junto à OAB por qualquer pessoa e deve ser declarada por meio de decisão de, no mínimo, 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. A letra C dizia: a inidoneidade moral apenas poderá ser suscitada junto à OAB por advogado inscrito e deve ser declarada por meio de decisão, por maioria absoluta, de todos os membros do conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. E a alternativa D dizia: a inidoneidade moral poderá ser suscitada junto à OAB por qualquer pessoa e deve ser declarada por meio de decisão, por maioria simples, do Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Então aí raciocina aí um pouquinho, se quiser pausar o vídeo, reler, escolha aí essa alternativa e é isso aí, vamos lá para a resposta. Temos aí na letra da lei que a nossa resposta certa é a letra B, e isso está no artigo 8º do Estatuto de Ética, da OAB. Então nós vamos ler agora. Para a inscrição como advogado é necessário, parágrafo 3º, a inidoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha, no mínimo, 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. A letra B fala justamente isso, A inidoneidade moral poderá ser suscitada junto à OAB por qualquer pessoa e deve ser declarada por meio de decisão de, no mínimo, 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Então, é uma questão letra da lei. Então, vamos para o próximo tópico do desagravo público. Questão que diz: o advogado Mário dos Santos, presidente do Conselho Seccional Y da OAB, foi gravemente ofendido em razão do seu cargo, gerando violação a prerrogativas profissionais. O fato obteve grande repercussão no país. Considerando o caso narrado, de acordo com o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinala a afirmativa correta. Letra A. Compete ao Conselho Seccional Y da OAB promover o desagravo público, ocorrendo a sessão na sede do Conselho Seccional Y. Letra B. Compete ao Conselho Federal da OAB promover o desagravo público, ocorrendo a sessão na sede do Conselho Federal. Letra C.
Compete ao Conselho Seccional Y da OAB promover o desagravo público, ocorrendo a sessão na sede da subseção do território em que ocorreu a violação a prerrogativas profissionais. E letra D. Compete ao Conselho Federal da OAB promover o desagravo público, ocorrendo a sessão na sede do Conselho Seccional Y. E aí vamos para a resposta correta, que está aí na nossa letra da lei, artigo 19 do nosso Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB, que diz: compete ao Conselho Federal promover o desagravo público de conselheiros federais, de presidentes de Conselho Seccional, quando ofendidos no exercício das suas atribuições, de seus cargos, e ainda quando a ofensa a advogado se revestir de relevância e grave violação às prerrogativas profissionais com repercussão nacional. Parágrafo único. O Conselho Federal, observado o procedimento previsto no artigo 18 deste regulamento, indica seus representantes para a sessão pública de desagravo na sede do Conselho Seccional, salvo no caso de ofensa a conselheiro federal. Nossa alternativa letra D dizia justamente que compete ao Conselho Federal da OAB promover o desagravo público, ocorrendo a sessão na sede do Conselho Seccional Y. Próximo tópico dos honorários advocatícios. O advogado Sebastião é empregado de certa sociedade limitada, competindo-lhe, entre outras atividades da advocacia, atuar nos processos judiciais em que a pessoa jurídica é parte. Em certa demanda, na qual foram julgados procedentes os pedidos formulados pela sociedade, foram fixados honorários de sucumbência em seu favor. Considerando o caso narrado e o disposto no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinala a alternativa correta. Letra A. Os referidos honorários integram a remuneração de Sebastião e serão considerados para efeitos trabalhistas, embora não sejam considerados para efeitos previdenciários. Letra B. Os referidos honorários integram a remuneração de Sebastião e serão considerados para efeitos trabalhistas e para efeitos previdenciários. Letra C. Os referidos honorários não integram a remuneração de Sebastião e não serão considerados para efeitos trabalhistas, embora sejam considerados para efeitos previdenciários. E letra D. Os referidos honorários não integram a remuneração de Sebastião e não serão considerados para efeitos trabalhistas nem para efeitos previdenciários. E a resposta está no artigo 14 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB, que diz: os honorários de sucumbência, por decorrerem principalmente do exercício da advocacia e só acidentalmente da relação de emprego, não integram o salário ou a remuneração, não podendo, assim, ser considerados para efeitos trabalhistas ou previdenciários. Justamente a nossa letra D, que diz: os referidos honorários não integram a remuneração de Sebastião e não serão considerados para efeitos trabalhistas nem para efeitos previdenciários. Próximo tópico da atividade de advocacia, caíram duas questões. O advogado Nelson celebrou com determinado cliente contrato de prestação de serviços profissionais de advocacia. No contrato, Nelson inseriu cláusula que dispunha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares relacionados a transportes e a cópias de processos. Todavia, o pacto não tratava expressamente sobre o pagamento de custas e emolumentos. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Letra A. O contrato celebrado viola o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, pois é vedada a referência a outras atividades diversas da atuação do advogado, como os serviços auxiliares mencionados. Por sua vez, quanto às custas e aos emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam atendidos pelo cliente. Letra B diz: o contrato celebrado viola o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, pois é vedada a referência a outras atividades diversas da atuação do advogado, como os serviços auxiliares mencionados. Por sua vez,
quanto às custas e aos emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam antecipados pelo advogado. Letra C. O Código de Ética e Disciplina da OAB autoriza que o contrato de prestação de serviços de advocacia disponha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares. Por sua vez, quanto às custas e aos emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam atendidos pelo cliente. Letra D. O Código de Ética e Disciplina da OAB autoriza que o contrato de prestação de serviços de advocacia disponha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares. Por sua vez, quanto às custas e aos emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam antecipados pelo advogado. E a nossa resposta está no artigo 48 do Código de Ética e Disciplina da OAB, no seu parágrafo 3º, que diz: o contrato de prestação de serviço poderá dispor sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares, bem como sobre o pagamento de custas e emolumentos, os quais, na ausência de disposição em contrário, presume-se que devam ser atendidos pelo cliente. Caso o contrato preveja que o advogado antecipe tais despesas, ser-lhe-á lícito reter o respectivo valor atualizado no ato de prestação de contas, mediante comprovação documental. É o que diz aí a nossa alternativa C, que diz: o Código de Ética e Disciplina da OAB autoriza que o contrato de prestação de serviços de advocacia disponha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares. Por sua vez, quanto às custas e aos emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam atendidos pelos clientes. Aí nós vamos à segunda questão sobre a atividade da advocacia, que diz: Guilherme é bacharel em Direito, não inscrito na OAB, como advogado. Ao se deparar com situações de ilegalidade que ameaçavam a liberdade de locomoção de seus amigos César e João, e com situação de abuso de poder que ameaçava direito líquido e certo de seu amigo Antônio, Guilherme, valendo-se de seus conhecimentos jurídicos, impetra habeas corpus em favor de César na Justiça Comum Estadual em primeira instância, habeas corpus em favor de Antônio perante o Tribunal de Justiça em segunda instância e mandado de segurança em favor de João na Justiça Federal em primeira instância. Considerando o que dispõe o Estatuto da OAB acerca da atividade da advocacia, assinale a afirmativa correta. Letra A. Guilherme poderá impetrar habeas corpus em favor de César, mas não pode impetrar habeas corpus em favor de Antônio, nem mandado de segurança em favor de João. Letra B. Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César e Antônio, mas não pode impetrar mandado de segurança em favor de João. Letra C. Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César e Antônio e também pode impetrar mandado de segurança em favor de João. E letra D. Guilherme pode impetrar mandado de segurança em favor de João, mas não pode impetrar habeas corpus em favor de César e Antônio. E a resposta é a seguinte: Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César. Isso porque qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus, não precisa ser advogado. Porém, ele não poderá impetrar habeas corpus em favor de Antônio, pois, no caso de Antônio, o remédio constitucional cabível seria o mandado de segurança. E ele não pode impetrar mandado de segurança em favor de João, pois somente advogado pode impetrar mandado de segurança. E a nossa alternativa que diz isso é a letra A, que diz que Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César, mas não pode impetrar habeas corpus em favor de Antônio, nem mandado de segurança em favor de João. E aí nós vamos à nossa questão sobre o tema dos direitos e prerrogativas do advogado. Questão muito boa que diz o seguinte: a advogada Mariana, gestante, ao ingressar em certo tribunal de justiça, foi solicitada a passar por aparelho de raio-x e por detector de metais. Considerando o caso narrado, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinala a alternativa correta. Letra A.
diz: Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelho de raio-x. Porém, embora ela deva passar pelo detector de metais, independentemente de motivação. Letra B. Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelho de raio-x. Quanto aos detectores de metais, ela deverá passar pelo aparelho apenas se evidenciar a situação especial de segurança em ato motivado. Letra C. Mariana deverá, por medida de segurança, passar pelo aparelho de raio-x e pelo detector de metais, a menos que haja contraindicação médica expressa. E letra D. Mariana terá o direito, independentemente do teor da alegação sobre segurança, e não deve ser, de não ser submetida ao detector de metais nem ao aparelho de raio-x. E a nossa resposta é a letra D, e está aqui no nosso Estatuto da OAB, no seu artigo 7º, que diz que é o direito da advogada gestante entrar em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x, bem como ter reserva de vagas nas garagens dos fóruns nos tribunais. Esse é um dos direitos que está aí nesse artigo, que vale a pena você olhar. É o que diz a nossa alternativa, letra D. Mariana tem o direito, independentemente do teor da alegação sobre segurança, de não ser submetida ao detector de metais nem ao aparelho de raio-x. Nós temos uma questão sobre sociedade de advogados, que diz: Ricardo Silva, Carlos Santos e Raul Azevedo são advogados e constituem a Sociedade Silva Santos e Azevedo, Sociedade de Advogados, para exercício conjunto da profissão. A sociedade consolida-se como referência da atuação em determinado ramo do direito. Anos depois, Carlos Santos falece e seus ex-sócios pretendem manter seu sobrenome na sociedade. Sobre a manutenção do sobrenome de Carlos Santos na sociedade, de acordo com o Estatuto e com o Regulamento Geral da OAB, assinala a afirmativa correta. Letra A diz: é permitida desde que expressamente autorizada por seus herdeiros. Letra B. É vedada, pois, da razão social, não pode constar o nome do advogado falecido. Letra C. É permitida desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo da sociedade ou na alteração contratual em vigor. E letra D. É permitida independentemente da previsão no ato constitutivo ou na alteração contratual em vigor, ou de autorização dos herdeiros, desde que autorizada pelo conselho da respectiva seccional. E nós temos o que? No artigo 16, não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que representem forma ou características de sociedades empresárias, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que inclua como sócio titular da empresa unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Parágrafo 1º diz: a razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o do sócio falecido, desde que tal possibilidade seja prevista no ato constitutivo. É o que nos diz aí a nossa alternativa, letra C. É permitida desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo da sociedade ou na alteração contratual em vigor. E é isso aí, pessoal. Acabou aí a prova de ética da OAB. Agradeço a todos vocês. Esse conteúdo está disponibilizado no site Que Concursos, inclusive com os comentários dos usuários, aos quais eu me baseei para aí criar esse vídeo para todos vocês. Espero que tenham gostado. Deixem seu curtir, sugestões e comentem. E vamos lá para as próximas matérias dessa mesma prova e outras provas que virão. Grande abraço.